Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora do Instituto Janária Viana, professora de Geografia. Esse vídeo vai para a galera da turma 1001. E aí, meus amores, tudo bem? Morrendo de saudade, desejo que todos estejam bem, tá bom? Alguns alunos da turma 1001 têm entrado em contatos, têm me peço correções, né? Tirando algumas dúvidas. Mas tô precisando que vocês entrem mais em contato, gente. Tá faltando pessoa aí entrar em contato comigo, tá? Mas espero que pelo menos em casa vocês estejam aí dando conta do recado. Apesar que a nota da prova foi bem legal o resultado, tá? Fiquei bem satisfeita com o resultado do primeiro trimestre. Espero que agora no segundo trimestre, né? Que já iniciamos o segundo trimestre, vocês vão começar a fazer prova com relação ao segundo. E dê uma olhada no roteiro, né, em cima dos capítulos que eu coloquei para vocês. Não coloquei nada muito extenso, porque a gente ainda tem aí toda a P2 do segundo trimestre, depois tem P1 e P2 do terceiro. Então não precisamos correr, né? Precisamos fazer a coisa com calma e com qualidade. Então, como eu falei no vídeo passado, que eu dividi o capítulo 15 em duas partes, né? Porque nós temos aí esses capítulos finais dessa apostila 5, são capítulos que são bem curtos, já são bem reduzido aí o conteúdo. Então, se acelerarmos muito, daqui a pouco não tem, né, fecha a apostila e não vai ter o que aplicar para vocês. Então, eu preferi fazer essa divisão do conteúdo. Bom, vamos falar da página 6, né? Matrizes tecnológica e revolução industrial. Matrizes tecnológica da revolução industrial. Então, o que vem falar isso, né? O conteúdo ele vem mostrando essas revoluções, o uso de técnica, tecnologia, como a gente falou no vídeo passado, dentro aí desde a descoberta, né, do carvão, do uso do carvão, com o passar dos séculos, com a descoberta da Revolução Industrial, como essas técnicas, essa tecnologia, ela vem sendo avançada e se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, tem aí essas matrizes, que a gente vai falar delas a partir de agora. Então, fala aí, ó, desde a antiguidade, a principal matriz energética utilizada pela sociedade tinha como base a queima da madeira, né? As fogueiras aqueciam, iluminavam e eram o meio pelo qual os alimentos eram preparados e pelo qual o ferro era moldado, né? Então pega aí toda essa parte de antiguidade dessa descoberta, né, da técnica aí do uso da madeira, por exemplo, como fonte de energia. Com o tempo, outros combustíveis passaram a ser utilizados para alimentar as chamas, né? Com destaque para os azeites extraídos das olivas. Na região do Mediterrâneo, por exemplo, ele era usado como fonte de energia. E para as fezes secas de bois, né? Dos bovinos, que até hoje constituem uma importante matriz em países como a Índia. Ainda é muito usado essa técnica. Há milênios, muitas sociedades humanas também já dominaram a produção de artefatos de metal, como destaque dos bronze, o ferro, a prata, o ouro. A sua moldagem, no entanto, exigia um trabalho artesanal, né? Aí a gente está falando do uso da técnica, como a gente falou no vídeo passado, né? A técnica para ser aplicada nesse artesanato, né? Trabalho artesanato. A Revolução Industrial, iniciada aí na Inglaterra, só se tornou possível com a utilização em larga escala do carvão mineral, o qual permitiu maior eficiência no desempenho, na eficiência de derretimento de metais para a moldagem de equipamentos maiores. A extração do carvão em grande profundidade, por sua vez, exigiu o aperfeiçoamento de máquinas a vapor necessário para a retirada de água de poços das minas. As duas
tecnologias se desenvolveram, impulsionando aí uma a outra, até período aí de 1736 a 1819, né? E a partir de 1765, um modelo mais eficiente e seguro de máquina a vapor foi, né, inventado, foi construído. Portanto, ao incorporar a técnica, permitindo moldar e produzir grandes artefatos de ferro, inclusive maquinária a vapor, como as locomotivas, proporcionando um maior salto tecnológico já ocorrido até então. A Revolução Industrial, né, a partir daí do século XVII, marcou o início da nova era para a humanidade. No entanto, é importante refletir sobre quais atores realmente estavam na vanguarda desses processos e puderam obter dela as maiores vantagens oferecidas. Uma das mais expectativas marcos espaciais decorrente à incorporação dessas técnicas foi a territorialidade por elas estabelecida, como as técnicas disponíveis no período da primeira Revolução Industrial. Então, assim, podemos observar que desde a primeira Revolução Industrial, né, terminando a primeira Revolução Industrial, que como uso de energia foi o carvão mineral, e a partir da segunda, a descoberta da energia elétrica, né, do petróleo, e aí segue descobrindo outras fontes de energia, essas técnicas e tecnologia, elas vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Podendo como mostra na página 7, tem um mapa, né? Essas áreas que foram utilizadas, essas novas tecnologias, na extração, por exemplo, nas jazidas de minérios, na metalurgia, no período de 1870. Na página 8 tem uma pergunta: a técnica a serviço de quem? Né? Então vamos lá. As técnicas desenvolvidas pela humanidade ao longo do tempo facilitaram expressivamente a vida humana no planeta. No entanto, também se percebe a persistência de graves problemas, né? Alguns crônicos, como fome, outros mais recentes, como as questões ambientais, cujas soluções, no ponto de vista técnico, seria até simples e poderia perfeitamente já ter ocorrido. Ou seja, muitos dos graves dilemas que ainda há na atualidade não decorrem de deficiências das técnicas disponíveis, mas sim de um uso que se faz delas. Cabe, portanto, uma questão primordial: a serviço de quem está a técnica, né? O domínio das técnicas e das tecnologias tornou-se um dos grandes evidentes exercícios no poder das sociedades humanas, assim como os grupos se passaram a dominar o fogo na pré-história, obtiveram a supremacia sobre os demais. O domínio da técnica científica na atualidade constitui um elemento central de concentração de poder para alguns países. Um exemplo é a China. O expressivo desenvolvimento econômico verificado nas últimas décadas foi viabilizado, entre outros fatores, pelo forte investimento na produção de técnica científica, né? Muito utilizada dentro do país. E também vocês podem pesquisar sobre esse assunto, né? Usando aí a China como exemplo, dentro desse uso de técnica e tecnologia, e o que ocorreu aí no período de 2013, que era uma porcentagem de 48 mil, e em 2012 esse número já tinha subido para 179 mil. Nesse mesmo período, a participação chinesa na produção mundial de conhecimento científico subiu de 5,6% para 14%, tá? Então, por isso que pega-se dentro do conteúdo de vocês a China como exemplo desse uso de técnica e tecnologia, tá? Fazendo essa grande evolução no país. O maior ou menor investimento em educação é reflexo de opções políticas adotadas pelo qual
pelos países, né? No modo de produção capitalista, a socialização desses benefícios pode ter como entrave as seguintes questões. Lembrando, galera, que nós também já falamos disso em outros momentos, que investimento em educação é tudo, tá? O país que investe em educação, ele vai estar sempre, esse crescimento, sempre vai haver esse crescimento. O país que não investe em educação, ele vai estar sempre em atraso, tá? A educação na vida das pessoas, ela é essencial. Então, cabe ao governo, né, aos países, investir em educação, tá? Infelizmente, isso não acontece com todos os países, né? A maioria dos países investe em outros setores e deixa a educação de lado. Então, a gente pode pegar aqui o exemplo como da China, né, que mostra na própria foto da página 8 aí de vocês, como esse investimento em educação, né, eleva o país. Então, dentre os benefícios, pode ter como entrave duas questões. A primeira é econômicas, quando a técnica se torna inacessível para grande parte da humanidade, devido aos altos custos empregados. Muitas das vezes, pelas condições restritivas de apropriação das pessoas, né? Assim, as técnicas inovadoras são comercializadas no mercado segundo a logística de reverter em lucro para seus detentores e não necessariamente orientado para a solução de problemas em larga escala, como no caso da fome, né? Entre outros que eu citei no conteúdo aí da página 8. Um dos exemplos é o debate ambiental. A questão ambiental também pode se pegar como exemplo dentro desses fatores econômicos. Os mais ricos reúnem condições científicas e econômicas para promover a implementação de uma série de técnicas inovadoras que contribuem para o desenvolvimento sustentável, mas não o fazem, alegando inviabilidade econômica, né? São sempre as desculpas para estas questões, principalmente educação e questões ambientais. Uma outra questão que está dentro desse entrave, como citado no texto da apostila, é políticas, né? Quando não há interesse de realização de determinados investimentos técnico-científicos, uma vez que eles poderiam resultar na superação de questões históricas de exploração e opressão, afetando a concentração do poder de grupos políticos que tradicionalmente se beneficiam do contexto existente. Um exemplo é a história da discussão em relação à chamada indústria da seca, né? Isso é um assunto muito discutido aqui no Brasil, a indústria da seca. A gente sabe muito bem como, a essa altura do campeonato, a gente já sabe que a gente já aprendeu, né, ao longo aí do tempo, dos anos, o que realmente está por trás disso, né? Soluções? Será que não tem soluções? Será que realmente é desse jeito? Mas a gente já aprendeu que existe uma política, né, muito grande por trás dessa indústria da seca. A superação de deficiência hídrica e a pobreza extrema no sertão nordestino, por exemplo, sempre esteve muito mais condicionado às questões políticas do que às questões propriamente técnica ou econômica. Então, são esses dois entraves aí que acabam atrapalhando realmente a situação que poderia já ter sido solucionada ao longo do tempo, tá bom? Que soluções são essas, né? Arrumar ações que podem diminuir a fome, não só no Brasil, mas no mundo. A questão aqui está citando a indústria da seca, mas a gente sabe que essa questão da água, muitos países passam por esta mesma situação. Então, são essas duas questões, né, dois entraves, como o próprio texto fala, que é o econômico e político, dentro desses fatores citados no texto de vocês, ok? Então, eu peço a vocês que olhem
os gráficos, as imagens que tem aí na apostila, tá? Tem umas leituras, né, complementares que vocês podem também estarem olhando, tá? Sinalizando para vocês. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, tá? Tendo dúvida, fale comigo. Caso alguém precise da correção do capítulo 15, tá? Tem alguns alunos da turma que já tem essas correções, tá? Já passei. Mas, enfim, é só entrar em contato que eu vou resolvendo aí junto com vocês, tá bom? Caso não queira entrar em contato, né? Peça aí aos colegas que já solicitaram essas questões comigo, tá? Mas fale comigo, dê notícia, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, tá? Caprichem mais uma vez na prova. Sei que vocês são, maravilhosos, não tenho dúvida com relação à nota que vocês vão tirar, tá bom? Beijo, até breve, se Deus quiser.